Opa! E aí, galera, beleza? Tranquilo? Bem, hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem que aparecem pra caramba aí na prova da UERJ. A gente já sabe que metáfora, por exemplo, é um grande clichê. Tá toda hora na prova da UERJ. Se você pegar todos os anos, você vai encontrar a figura de linguagem metáfora na prova da UERJ. Claro que nem sempre é para ser marcada, né? Mas o fato é que ela tá sempre na prova da UERJ. Bem, a gente pode entender a metáfora como uma comparação implícita, beleza? Como assim uma comparação implícita? Você tem a relação entre um predicativo do sujeito e um sujeito, beleza? Você não tem entre a relação desses dois termos da oração um conectivo comparativo no meio, tá? Então você não vai ter essa percepção. Se eu disser assim que a vida é uma flor, claro, tem toda uma interpretação para essa afirmação. Obviamente que a vida é positiva, mas eu comparo vida com flor, ok? Dizer que a vida é uma flor, eu estou querendo dizer que a vida é positiva, que a vida é bela, por exemplo, beleza? Ok. Bem, uma outra figura que aparece também bastante na prova da UERJ é a metonímia. O que é metonímia, né? Bem, a metonímia nada mais é do que uma representação da parte pelo todo. E como tem aparecido em algumas provas, até o todo pela parte também. Então você pode pegar um trecho de um elemento, de uma informação, e representar o todo, ou pode pegar o todo e representar só uma parte. Tem uma poesia de Drummond que fala assim, é o poema de Sete Faces, né? Você deve ter conhecido, já deve ter lido em algum lugar, é muito famoso. Cai muitas vezes assim nas provas, principalmente do Enem. O bonde passa cheio de pernas. Pra que tanta perna? Né? Quando ele fala o bonde passa cheio de perna, isso é uma metonímia. Por que é uma metonímia? Porque você sabe que o que está passando dentro do bonde não são apenas pernas, mas sim as pessoas. Então o que Drummond faz é pegar a parte perna e representar o todo. Mulher. Quer dizer, imagina-se que seja mulher, é claro. Né? Bem, essas duas figuras aparecem bastante na prova da UERJ. Outras figuras que são importantes para você estudar são a hipérbole, que a gente aprende aí, sei lá, desde a 8ª série, que é o exagero. Exemplos muito básicos disso estou com tanta fome que comeria um camelo, né? Então, pô, ninguém tá com tanta fome a ponto de comer um camelo inteiro, né? Contrário, a hipérbole, nós temos o eufemismo, que é o contrário disso, né? Ao contrário da hipérbole. Vamos entender o eufemismo como um abrandamento do sentido do enunciado. Okay? Um outro exemplo também bastante recorrente nas aulas de português é, ao invés de você dizer que o cara morreu, você vai dizer que o cara partiu dessa para uma melhor. Né? Ao invés de você dizer que o cara roubou alguém, você vai dizer que ele subtraiu alguma coisa. Então, o eufemismo seria abrandar o enunciado, beleza? Bem, a ironia consiste em dizer algo diferente daquilo que você pensa, beleza? Um exemplo assim, fulano de tal é inteligente como uma mula. Né? Então, dentro dessa comparação, eu sei que quando eu digo que fulana de tal é inteligente como uma mula, no interior, no pensamento, eu quero dizer que fulana de tal, na verdade, não é inteligente. Então, trata-se de uma ironia que também está muito presente na prova da UERJ. Estuda essa parada, hein? Tá arriscado cair na prova e você não estudar e você não conseguir resolver a questão. Normalmente é uma questão simples, mas sei lá, vai que aparece difícil esse ano, né? E você não estudou, deixou pra lá e perde uma questãozinha boba dessa. Duas figuras de linguagem, só pra gente fechar essa aula, que são importantes também, são a antítese e o paradoxo. Tanto a antítese quanto o paradoxo vão trabalhar com a oposição de ideias, assim. A diferença entre essas duas figuras é que a antítese coloca positivo de um lado, negativo do outro. Por exemplo, eu acordo de manhã e eu durmo de noite. Então, eu acordo de manhã representaria um tópico positivo, o lado positivo, e eu durmo de noite representaria um tópico negativo, dando a entender que a claridade positivo e o escuro, né, a obscuridade, representa o negativo. Já o paradoxo une, né, o positivo e o negativo. Seria um contrassenso. Algumas gramáticas definem um paradoxo como um contrassenso. O melhor exemplo de paradoxo é a poesia de Camões, né? Pô, todo mundo conhece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então, ao mesmo tempo que a ferida dói, negativo, ela não é sentida, positivo. Então, juntei os dois, positivo e negativo. Okay? É um contentamento, positivo, descontente. Então, ao mesmo tempo que é um contentamento, ele é descontente. Essas são, na verdade, as principais figuras de linguagem, assim.
Você já deve conhecer essas figuras, mas vale a pena resolver algumas questões associadas a esse tipo de assunto, ok? Bem, galera, vocês podem acessar o nosso portal e pegar essas questões aí. São gratuitas e você pode ficar à vontade. Pô, manda e-mail pra gente perguntando, tirando dúvida, sabe? Não perde essa oportunidade não, a gente tá aí pra te ajudar, beleza? Valeu, galera, até a próxima aí. Beijos a todos. Fui!